pessoal. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, independente do horário, do local que vocês estão assistindo. Eu sou o Raul, sou coliderança do grupo de afinidade LGBTQIAP+, da Hotmart. Atualmente eu estou no time de CX, na caixa de purchase, e a gente está aqui hoje para fazer uma talk bem bacana com vocês sobre transgeneridade, não binariedade, expressão de gênero. E essa talk ela é um aquecimento para o Pride Day que vai acontecer na semana que vem. Tá cheio de coisa muito interessante. Espero que vocês acompanhem, que vocês curtem. Já pode mandar no chat quais são as expectativas de vocês, o que vocês acham que a gente vai falar, suas dúvidas. E a gente está aqui para vocês para trazer um conteúdo bem bacana. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, careca, tenho uma barba longa, estou usando óculos, fone de ouvido. No meu fundo, nós temos uma cama e estantes com livros e alguns objetos. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Capitu, eu sou do time aqui de CX Refound. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, latina, moro aqui no Brasil, tenho o cabelo loiro, estou com fone. No meu fundo é um fundo branco, tem um sofá cinza e eu estou com uma blusa cinza. Então, é, queria dar as boas-vindas para todo mundo que tirou um tempinho da agenda para estar aqui com a gente, para se informar, para aprender um pouquinho mais, para trocar conhecimento. A nossa talk, a gente pretende passar para vocês algumas informações relevantes, explicar alguns termos, fazer algumas problematizações também, e interagir com vocês a respeito do que nós, do grupo de afinidade, queremos trazer para todo mundo como forma de conhecimento. Essa talk ela foi criada pelo grupo de afinidade LGBTQIAP+, pelo Squad voltado especificamente para talks. A gente tem a participação aqui da Capitu maravilhosa, que vai estar com a gente durante todo esse momento. E é isso, espero que vocês curtam bastante e que todo mundo possa sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, com alguma problematização, com algo de novo para levar para o dia a dia e para a vida. Então, gente, eu vou explicar. Eu e o Raul vamos explicar um pouco a sigla LGBTQIAP+. E aí a gente começa com L, que é de lésbica, que são mulheres que se sentem atraídas afetivamente e sexualmente por outras mulheres. E o G, que é gays, que são homens que se sentem atraídos por outros homens afetivamente e sexualmente. O bi vem de bissexuais, que são pessoas que se sentem atraídos tanto por homens, tanto por mulheres e por pessoas, e também entra nesse ponto de essa atração afetiva e sexual. O T, que é com muito orgulho a sigla onde eu participo, que são travestis, transgêneros e transexuais. E aí eu vou explicar um pouco de cada uma. Travesti é, por exemplo, como eu me identifico. Eu sou uma mulher trans, mas me coloco nesse lugar de travesti porque é uma palavra que ela é um posicionamento político, ela é uma palavra histórica que ela antigamente era usada como uma forma ofensiva para atacar nós mulheres trans, e a gente pegou pra gente com orgulho, e a palavra transgênero e transexuais dizem muito sobre as outras identidades trans, que são homens trans, pessoas trans não binárias, bigêneros e gender fluid, e entre outras. Bom, a letra Q da sigla LGBT, ela vem para representar as pessoas queer, que são aquelas que não se identificam dentro dos padrões de gênero cis heteronormativos que nós estamos acostumados a ver. Então, são pessoas que não se enquadram, não se sentem confortáveis dentro desses padrões e por isso tomam para si essa letra, essa palavra de não conformidade.
O I vem para representar as pessoas intersexo. As pessoas intersexo, elas são aquelas que têm condições, seja condições anatômicas, seja reprodutivas, sexuais, que não correspondem às definições típicas de mulheres ou homens. E aí a gente tem que deixar muito claro que esse é um termo cunhado pela medicina. E aí é uma medicina que entende enquanto mulheres cis e homens cis e que não costuma ir muito além disso. E aí essa diferença pode ser, por exemplo, em relação a cromossomos, a hormônios, a órgãos externos, internos, a gônadas, enfim, a todo o sistema reprodutivo, sexual e biológico que compõe essas pessoas. A letra A, ela vem para representar os assexuais, que são pessoas que não sentem uma atração sexual por nenhum gênero. Então, elas não sentem atração sexual por ninguém, mas isso não impede que essas pessoas sintam atração romântica. Então, por exemplo, uma pessoa assexual, ela pode ser uma pessoa heterorromântica, que é uma pessoa que se sente atraída romanticamente por pessoas do gênero oposto. Ela também pode ser homorromântica, birromântica, enfim. A sexualidade se refere apenas a essa atração sexual. O P, ele representa as pessoas pansexuais. E aí é um termo que talvez seja um pouco difícil de definir, até porque ele tem muita similaridade com a bissexualidade. Bissexualidade a gente entende inicialmente como pessoas que se sentem atraídas por dois ou mais gêneros, e aí a pansexualidade vem no mesmo caminho, que são pessoas que sentem atração independente do gênero da outra pessoa. Isso não é um fator, digamos, relevante nesse caso. E por Sim, fim, tipo, por exemplo, eu sou uma mulher pansexual, então entra muito nesse ponto, eu me sinto atraída emocionalmente, afetivamente, romanticamente por pessoas. sim, exatamente. E aí, por fim, nós temos o mais. O mais pode ser quase que um termo guarda-chuva. Porque a gente sabe que na nossa sociedade nós temos conseguido alguns avanços em relação às pessoas LGBTQIAP+, e aí o mais vem representar todas essas identidades, essas orientações sexuais, essas pessoas que ainda não se sentem representadas pelas outras letras. E aí por isso que o termo que antes era LGBT, depois virou LGBTQ, e aí agora a gente vai acrescentando letras, isso é um sinal muito bom, um sinal de que mais pessoas estão sendo respeitadas e estão conseguindo ter suas identidades, as suas expressões, a sua expressão no mundo valorizada. E isso é muito massa. E é um pouco disso, sim. Eu acho que é uma breve apresentação da sigla e existe uma história, então, assim, convido também a todos a pesquisar e depois a gente pode trocar ideia e dialogar a partir disso, assim. Exatamente. E aí, esse momento que nós estamos tendo agora, como eu disse, ele foi organizado, foi proposto pelo grupo de afinidade LGBTQIAP+. Então aqui já fica o agradecimento a todas as pessoas voluntárias, aliadas, aos padrinhos, à nossa madrinha, aos sponsors, todo mundo que contribuiu para que eu e a Capitu pudéssemos estar aqui hoje. E aí essa definição do tema também foi feita pelo grupo. E antes que a gente entre de fato na questão da transgeneridade, não binariedade e expressão de gênero, eu vou explicar alguns termos que vocês vão ouvir bastante aqui hoje e que é muito bom que vocês tenham esse termo bem claro, bem definido, para que a gente consiga dar prosseguimento a essa conversa. Primeira questão, que a Capitu já explicou um pouquinho, é sobre a orientação sexual. A orientação sexual é a forma como uma pessoa se sente atraída, seja romântica ou sexualmente, por outra pessoa. Então, é uma coisa que parte de mim para o outro. Eu, por exemplo, sou um homem bissexual. Então, eu me sinto atraído por dois ou mais gêneros e é mais ou menos isso. A identidade de gênero é a forma como uma pessoa se identifica em relação ao próprio gênero.
podendo se reconhecer como homem, como mulher, como os dois, como nenhum dos dois, como um misto de vários gêneros, enfim. É uma lista enorme de possibilidades. E a identidade de gênero é algo que parte de mim para mim. Então, eu sou um homem trans e o fato de eu ser um homem trans não depende, não diz respeito à minha relação com as outras pessoas. Isso é algo muito meu, é algo apenas meu. E aí, falando em pessoas trans e pessoas que não são trans, nós temos duas palavrinhas muito importantes, que é cis ou cisgênero, que são pessoas que se identificam com o gênero de nascença. E aí, o que que é o gênero de nascença? Quando a gente nasce, que a gente está no hospital, o médico ele vai dizer qual é o seu gênero com base unicamente no seu genital. Então, ele não vai fazer nenhuma pergunta para os seus pais, não vai te fazer nenhuma pergunta. É unicamente com base no seu genital. E aí, se você teve essa imposição de gênero, se o médico, quando você nasceu, falou assim: você é uma mulher, e hoje você cresceu e se identifica como uma mulher, se sente confortável sendo uma mulher, você é uma pessoa cis, ou cisgênero. Lembrando que cis não é xingamento, tá bom? Podem usar à vontade, não tem problema. Já uma pessoa trans ou transgênera é aquela que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído ou que lhe foi imposto quando nasceu. Então, são pessoas que não têm essa conformidade de gênero e que não se sentem confortáveis com a forma como a sociedade, como a medicina lhe designou quando ela nasceu. E aí, quando a gente fala em transgeneridade, é muito importante também falar sobre pessoas não binárias. E aí eu vou deixar para a Capitu explicar para a gente sobre o que é a não binariedade. Então, gente, a não binariedade é uma identidade trans e são pessoas, que não se identificam nem como homem, nem como mulher e alguns casos com nenhum gênero e parte a partir disso, de a identidade é dela e aí pode ser uma identidade neutra, como a pessoa também pode ter elementos de ambos os universos, masculino ou do universo das mulheres também, mas sem se identificar propriamente como mulher ou homem. E aí um pouco disso entra, dentro da não binariedade, que é esse termo guarda-chuva também que abraça um pouco bigêneros e gender fluid, entre outros nomes que está fora dessa binariedade. Porque até explicando um pouco, esse termo binário, ele vem muito dessa concepção de homem e mulher, então a não binariedade ela é fora desse universo mesmo binário. Exatamente. E aí, quando a gente fala em não binariedade, em pessoas não binárias, é importante também pensar nos pronomes que essas pessoas utilizam, porque o respeito ao pronome correto é importante para todo mundo, independente se a pessoa é cis ou não. Mas no caso de pessoas trans, essa preocupação deve ser ainda maior, porque isso fere muito a nossa identidade, a nossa vivência, quem a gente realmente é e a forma como a gente quer que o mundo nos trate. E aí, pensando nisso, que você pode falar pra gente, Capitu, sobre o uso de pronomes? Então, pessoas trans não binárias, elas podem se sentir confortáveis tanto usando pronomes binários como pronomes neutros. Os pronomes binários é ele, ela, os pronomes neutros é ele. Então, assim, parte muito desse exercício mesmo e essa prática de perguntar essa pessoa trans não binária como que ela quer ser tratada, de qual pronome, e a partir disso essa pessoa ela vai te falar e vai se estabelecer essa comunicação, assim, a partir ou do pronome neutro ou de pronomes binários mesmo. Exatamente. E a questão dos pronomes, acho que ela causa muita dúvida, porque na maior parte do tempo a gente tem dificuldade em separar identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. São três coisas diferentes que não necessariamente dependem uma da outra para acontecer.
E aí, Capitu, me tira essa dúvida. O que que seria a expressão de gênero? Então, gente, a expressão de gênero, ela é para todo mundo. É como você se comunica a partir do seu estilo, roupa, eh, comportamento. Então, não é nem da vivência trans e nem da vivência cis, é universal. Todas as pessoas, elas, de algum modo, ela expressa esse gênero através desses elementos. Então, assim, traz essa confusão às vezes por esse nome, é só pensar no nome mesmo, é expressão de gênero. E aí é como você vai comunicar o seu gênero a partir de como você se expressa para o mundo, sabe? Mas então, prosseguindo, Capitu, com base nisso tudo que você explicou pra gente, que você acabou de falar, roupa define gênero? E no fim das Não. contas, o que que é ser homem e o que que é ser mulher? Então, roupa não define gênero. E tem essa questão histórica que, com o depassar dos anos, tinha padrões de como um homem ou uma mulher ou uma pessoa trans deveria vestir. Esse padrão existe, sabe? Que é um ponto que às vezes atrapalha muito. Então, assim, não é a roupa que eu tô vestida hoje que me faz me sentir uma mulher, por exemplo, assim. E até entrando um pouco disso, eu sou uma mulher que brinco muito com essa expressão que ela não é binária. Então, assim, existe esse padrão de como as pessoas esperam por eu ser uma mulher trans, uma travesti, de como que eu tenho que me vestir, e aí eu quebro essa expectativa, porque entra muito esse ponto, que a expressão de gênero ela é individual de cada um, e eu particularmente entendo a roupa como moda, e moda para mim ela não tem gênero. Então eu vou muito desse lugar de brincar. Então, assim, por mais que eu transicionei tudo, eu não tenho uma questão com o meu passado, com antes da transição. Então, até hoje eu tenho umas peças que são antes da transição. Então, eu sempre costumo ir experimentando, assim, misturar esses elementos e montar a minha estética. Não, perfeito. E aí, a gente sabe que esses padrões que você falou, padrões de gênero, eles são impostos, então eles vêm de cima para baixo e que eles afetam a vida de todo mundo, independentemente de quem é a pessoa e de onde ela está. Mas tem um impacto muito maior na vida de pessoas trans. E aí, por quê que esses padrões afetam tanto a nossa vivência e o nosso dia a dia? Então, eu vou aproveitar as duas perguntas sobre essa questão do que é ser homem e do que é ser mulher. Entra muito nesse ponto de a gente ainda vive em um mundo que ele é muito visto de duas óticas, que é a binária, e muitas vezes é ligado a esse ponto biológico. Então, assim, é, esse mundo é muito essa questão que só existe essas possibilidades, que é o ser homem e o ser mulher, e muito nesse ponto é, biológico mesmo. Então, assim, é uma pergunta difícil, mas ao meu ver, essas duas e- e- essas duas eu posso colocar como quase um aspecto, que é esse ser homem, e ser mulher é uma construção, porque o gênero ele é construído. Então, assim, e hoje em dia é muito trazido isso em pauta, porque sempre houve na história pessoas que estavam
fora desse ser homem e ser mulher. Nós, pessoas trans, historicamente, a gente sempre batalhou e questionou essa construção binária. E já trazendo um pouco outro ponto, isso afeta a gente porque existe esse imaginário do que se espera de uma pessoa trans. Ah, então, se você transicionou, então você precisa o máximo parecer uma pessoa cis, é o que esperam da gente, que a gente busque essa passabilidade. E só para explicar um pouco o termo, a passabilidade é um termo usado para pessoas trans que têm essa passabilidade no sentido assim, as outras pessoas não percebem que elas são pessoas trans e acham que elas são pessoas cis. Então, essa questão tem esse peso por causa disso. Nós que somos pessoas trans, a gente nunca vai deixar de ser pessoas trans, a gente tem corpos e vivências que é único. Então, assim, independente de qual seja a estética, se a pessoa se hormoniza, se a pessoa trans, no caso, ela se hormoniza ou não, se ela já fez algum processo estético, como colocar o silicone e fazer outras intervenções, ainda assim é um corpo trans. Então, assim, particularmente aproveitando eh, eu nunca vou ser uma pessoa cis, eu tenho orgulho de ser uma pessoa trans, e até a minha estética, até o que eu estava comentando mesmo, que eu brinco muito com essa expressão de gênero, que ela não é binária, sabe? Mas entra nesse aspecto. Eu não quero parecer uma pessoa cis. Esse processo para mim de transicionar, de me entender uma mulher trans é um processo de amor, mas também de reconhecer potência na minha individualidade. Então, eu, por exemplo, não sou uma mulher trans que me hormonizo, não fiz nenhum processo estético, e isso não me invalida enquanto uma mulher trans, e até os meus traços, que muitas vezes para as pessoas que são transfóbicas tentam me colocar nesse lugar de homem, para mim os meus traços me tornam uma mulher única. Então entra um pouco nesse processo, assim. E aí, a gente está numa conversa, eu também queria escutar um pouco de tu, amigo. Nossa, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Enquanto você falava, eu pensando em vários momentos da minha vida que essas questões, essas problematizações foram colocadas em pautas. E de fato, o nosso objetivo não é virar pessoa cis, até porque a gente nunca vai ser pessoa cis, independente Sim, do que a gente faça com os nossos corpos. E tá tudo bem, porque eu não quero ser uma pessoa cis. Eu sou o Raul, sou um homem trans e tenho orgulho de ser o homem belíssimo. que eu me fiz hoje. Obrigado. E assim, tá tudo bem. E aí, outra coisa que a sua fala me trouxe também é porque nós, ocupando esse espaço enquanto pessoas trans, muitas vezes a gente meio que perde o poder sobre o nosso corpo, porque as outras pessoas, as pessoas cis, entendem que nós somos algo público, ou seja, elas têm direito de nos tocar e de invadir o nosso espaço pessoal e de fazer perguntas que, sabe, que não cabem naquele momento, perguntas extremamente pessoais, invasivas Sim, e perguntas que elas não fariam para outras pessoas cis. Então, assim, é como se nós, por ser trans, a gente já perdesse uma série de direitos em relação ao nosso próprio corpo. Então, eu não tenho, sei lá, já aconteceu várias vezes das pessoas apalparem o meu corpo para tentando descobrir o que tem embaixo da minha roupa e de me fazerem perguntas, sabe, sobre a minha vida sexual e sobre sim, cirurgias que eu quero ou não fazer e sobre, sabe, coisas que você não chega para uma pessoa cis e pergunta, mas e aí, você botou silicone? Você fez uma cirurgia não sei aonde? Isso não acontece. Então, sabe, por que que elas se sentem tão validadas para fazer isso com a gente? Essa é uma questão muito problemática.
Sim, eu acho que esse ponto levanta muitas questões, mas assim, entre elas, nós pessoas trans, a gente provoca mudança, questionamento, revolução. Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente também provoca o medo, insegurança justamente por causa disso. Todas as pessoas crescem eh, sendo educadas que existe apenas a binariedade e quando a gente aparece, isso dá como se fosse um erro na pessoa, assim, tipo, mas eu não conhecia isso. Então, tem esse ponto que hoje em dia eu vejo, tem essa curiosidade nesse lugar, porque é uma pessoa diferente que eu desconheço, nunca tive acesso a pessoas trans, a outras perspectivas de gênero, porque por o gênero ele ser construído, então tem pessoas que vivem 20, 30, 40 e 80 anos conhecendo apenas, o que esse ser homem e ser mulher, e quando a gente aparece traz esse ponto de dúvida, de medo, de insegurança ou de afronta. Tem muita gente que acha, muitas pessoas cis, acha que a gente está afrontando, eh, o padrão, o certo, o biológico, e não é isso, isso vai para muito mais. Então, como tu, eu também sinto que diversas vezes, o meu corpo, as pessoas acham que ele é público, as pessoas às vezes olham procurando em mim elementos específicos, como um seio maior e entre outras coisas, e entra esse ponto de para gente esse processo que você disse sobre o poder do próprio corpo, ele é trabalhado todos os dias, assim, é um processo de amor próprio que não é fácil. As pessoas, amor próprio é uma coisa simples, não é, sabe? Porque aí eu posso trazer um pouco assim, o que eu vivo. Eu sinto que às vezes quando eu tô na rua, em outros espaços, e até na empresa eu já senti um pouco isso, que eh, as pessoas se espantam o quanto que eu tô confortável com meu corpo hoje, porque assim, eu tenho uma sombra de uma barba, eu tenho elementos específicos que as pessoas elas vão ler enquanto homem, e quando eu me apresento enquanto uma mulher trans, e às vezes até com uma estética que nem sempre eu tô de saia e vestido, às vezes eu tô de calça, então, isso causa essa confusão e esse desconforto, assim, na pessoa, e essa dúvida, justamente por causa disso. Eh, e entra naquele ponto que pessoas trans também são diversas. Eu sou uma mulher trans, é uma identidade binária enquanto mulher, mas a minha estética, ela não é binária. Então entra muito esse processo de, para mim é um processo de força, de empoderamento e de buscar a minha individualidade, mas assim, ressalto que no meu processo eu faço 2 anos de análise, que é uma coisa que me ajudou muito, mas entra essa questão que eu acho que toda pessoa trans, ela já sentiu isso, no aspecto de é como se as outras pessoas quisessem que a gente não alcançasse esse amor próprio mesmo, esse empoderamento, sabe? Como se a nossa única possibilidade, a partir do momento que a gente se entendesse trans, é buscar essa binariedade. E é um pouco disso, assim.
Sim, acho que isso traz muito do que você falou sobre expressão de gênero, porque Sim, a partir do momento que a gente não segue essas normas que as outras pessoas cis acham que a gente deveria seguir, causa essa pane no sistema, como diria a Pitty, sim. causa essa, Aí, essa ó. dificuldade, essa afronta. É como se a gente quisesse, sei lá, destruir o gênero e acabar com a sociedade. Quando no fim a gente só quer poder viver a nossa própria realidade sem medo e com Sim, orgulho de ser quem a gente é, porque embora a nossa vivência acarrete muitas coisas pesadas e muitas coisas ruins, a nossa vida não se resume a isso. Nós sim, temos outras identidades e outras questões para além de ser uma pessoa trans. Eu sou uma pessoa trans, mas eu também sou um agente no CX, eu também sou um sim, historiador, sou um professor, sou um filho, sou um tio. Então, assim, a minha vida é muito mais do que ser um homem trans. E aí a gente está aqui nesse momento falando sobre isso e trazendo conhecimento, mas é importante também deixar claro que a gente sabe falar sobre outras coisas e que a gente quer falar sobre ser pessoas trans, mas a sim, gente também quer falar sobre outros assuntos. Então, assim, que as pessoas também consigam nos enxergar para além de uma identidade, de uma letra que a gente carrega sim. e que possam nos ver como um todo que a gente é. E eu acho que entra muito esse ponto que particularmente quando isso me me acontece, eu sinto que eu tô sendo desumanizada, porque eu só me torno a trans. Como você disse, eu sou a Capitu, eu sou artista, eu sou esposa, eu sou casada, eu tenho um pet, eu sou canceriana, então assim, assuntos para conversar para além da pauta, para além da vivência, ela é muito, eu acho que, entra nesse ponto de eu me sinto humanizada quando as pessoas vêm conversando comigo para além da pauta, para além da vivência. Isso não quer dizer que a gente não possa conversar sobre gênero, esses pontos, mas a gente está aí para conversar outras coisas, sabe? E é um pouco Exatamente. disso, sim. E você me lembrou de um caso que me aconteceu uma vez, que aí uma pessoa a gente já conversava há um tempo e a pessoa descobriu que eu era uma pessoa trans. E aí ela veio me perguntar se eu era igual a Pablo Vittar. E eu fiquei assim, não. Mas acho que vem muito disso, de esperarem que a gente se encaixe numa caixinha e que a gente fique Sim. apenas dentro daquela caixinha. E aí acho que pensando nisso, você podia até explicar um pouquinho pra gente de como essas questões são confusas e de como a gente não é igual a Pablo Vittar também. Então, particularmente eu amo a Pablo, porque, querendo ou não, é um artista que conquistou, tipo, espaços pra gente, batalhou pra isso. Mas a Pablo, na vida pessoal, é o Pablo, e é um homem gay, e ele tem uma personagem que é uma drag queen, que aí e a e drag é uma arte que qualquer pessoa pode fazer, que brinca muito com essa questão de gênero, com essa questão que foge do gênero. Então, tipo, drag queen é um personagem. Então, o Pablo, ele é um homem gay que tem uma personagem enquanto trabalho, que é a Pablo, que é essa drag queen que tem essa expressão, porque drag queens, drag queen king, porque assim, drag queen é muito a pessoa que se monta nessa expressão de gênero mais voltada para mulheres, para essa estética, e tem drag queen que é muito por esse lado, que são pessoas que brincam com essa estética mais é, do homem mesmo. Então, assim, é uma arte como qualquer outra, como ser atriz, cantora. Então, mas o que diferencia de uma pessoa trans para uma pessoa que é drag, dessa arte drag, é porque a arte
drag, a pessoa tem esse personagem, ela vai lá e monta essa estética e tudo, mas no dia a dia ela desmonta e ela vive a vida dela de acordo com o gênero, porque entra muito esse ponto também, que hoje em dia a arte drag ela pode ser feita por qualquer pessoa. Eu, como mulher trans, eu posso ser uma drag queen. Então, e pessoas trans, a gente não tem essa de, ai, eu sou uma mulher, mas aí à noite eu vou me transformar em um homem ou em uma outra coisa. Então, eu estou explicando de uma forma mais simples, mas é a forma mais assim, eh, prática para entender. A drag desmonta e monta e tem a vida dela de acordo com o gênero que se identifica, e a pessoa trans, a gente é inteiramente 24 horas por dia uma pessoa trans, assim. Eu não sou uma mulher agora e à noite eu vou ser um homem ou vice-versa, eu sou uma mulher constantemente. Eu acho que é como tu também se sente, né, amiga, assim, brincando um pouco, mas Exatamente. Porque a gente não é lobisomem, né, sim, quando tiver lua cheia eu não vou virar outra coisa, eu vou sim, continuar sendo o Raul em todas as estações do ano e em todos os dias, e tá tudo bem também ser uma sim. drag queen que se desmonta e que se monta para fazer um show, para fazer uma atividade, uma apresentação. Tá É, tudo bem, porque mas é um trabalho, um hobby, e essa confusão justamente vem por causa da expressão de gênero, que é o que a gente estava conversando, porque as pessoas ainda têm essa visão, construída e às vezes muito internalizada de ler o gênero a partir da roupa e a partir da estética, a partir de maquiagem, brinco, de como a pessoa tá ali vestindo. e aí, pegando tudo isso que a gente falou, eu sei que é muita coisa que é muito denso e tá tudo bem também se vocês não entenderem tudo agora, faz parte também, o importante é se permitir estar nesse processo de problematizar e de entender, mas com base em todas essas informações que a gente trouxe, é importante também diferenciar que a vivência de uma pessoa drag queen e de uma pessoa cis, lésbica, gay ou bissexual é muito diferente de uma pessoa Sim, trans, porque o peso que ser trans traz para nossa vida é assim um peso enorme. E aí para ilustrar um pouco dessa questão, eu queria tirar um momentinho para trazer alguns dados para vocês. Hoje em dia, a expectativa de vida no Brasil para uma pessoa cis é de 76 anos. Para uma pessoa trans é de 35, ou seja, menos da metade. Então, por eu ser trans, eu tenho a metade da expectativa de vida que a maior parte de vocês terão. E aí, esses são dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e também do Grupo Gay da Bahia. E aí, nessa mesma pesquisa, eles também trazem o dado que 90% das travestis e mulheres trans estão fora do mercado de trabalho formal e trabalham com prostituição. E a sim, gente tem que problematizar por que essas pessoas estão nesses espaços. E aí, além disso, para para levar essa situação um pouco mais para o buraco, é, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, aqui no Brasil, pelo menos 125 travestis, homens e mulheres trans foram assassinadas, única e exclusivamente por causa da identidade de gênero. Essa é uma informação da ONG Transgender Europe, que foi realizada em 2021, e aí, essa mesma pesquisa também fala que 33% dos assassinatos de pessoas trans que ocorreram em todo o mundo foram no Brasil. Então, 33% apenas no Brasil. E isso representa uma alta de 7% em relação a 2020. Então, ano após ano, a gente vê que a população trans está morrendo cada vez mais. E aí, desde janeiro de 2008, se a gente aumentar um pouco esse período temporal, o Brasil, ele teve 40% de todos os homicídios de pessoas trans. 40% é quase a metade. Então, sim. assim, quase a metade das pessoas trans que morrem, elas vão morrer no Brasil.
E aí, além disso, se a gente for analisar mais a fundo os dados sobre essas mortes, 96% dos assassinatos foram, foram para em relação a mulheres trans e travestis. Dessas mortes, 38% foram cometidas por arma de fogo e 20% por esfaqueamento. 58% das pessoas trans assassinadas eram profissionais do sexo. Então, com base em todos esses dados, a gente pode entender que não é apenas um ato de violência, é uma demonstração de ódio, é uma tentativa de extermínio da nossa população. E única e Com exclusivamente certeza. porque a gente quer viver da forma como a gente se sente confortável. Isso não deveria ser motivo para ninguém ser assassinado, para alguém perder o direito à vida. E aí, mais alguns dados. Em relação à população trans no Brasil, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT identificou que 42% da população trans já tentou suicídio. Entre os homens trans, esse número sobe para 85%. 85% dos homens trans já pensaram ou já tentaram cometer suicídio. E aí, quando a gente parte para analisar a sociedade em geral, se na população trans a gente tem entre 42% e 46% de tentativa de suicídio, para a população cis esse número cai para 4,6%. Ou seja, a chance de que uma pessoa trans tente se matar é 10 vezes maior do que de uma pessoa cis. E aí, se a gente for analisar os dados em outros países, o número continua sendo muito alarmante. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa da Universidade de Colômbia e do Instituto Williams de Los Angeles identificou que 41% das pessoas trans já tentou suicídio e que esse número, quando a gente compara com a população cis, cai para 1,2. Então aí também uma diferença enorme. E aí a gente tem que pensar, por quê que a gente não tem o direito à vida? Por que a gente morre tanto? Por que que vocês não convivem com pessoas trans? E aí, queria aproveitar esse momento também para problematizar, para questionar vocês. No seu dia a dia, quantas vezes na sala de aula da faculdade você teve uma pessoa trans ao seu lado? Quantas vezes você foi ao médico, foi no psicólogo e a pessoa que te atendeu era uma pessoa trans? Quando você pensa em pessoas trans, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Você vê uma imagem que é muito de um padrão do que as pessoas esperam de uma pessoa trans, que é uma pessoa na prostituição, uma pessoa que está sempre em situação de violência, ou você consegue nos imaginar para fora desses espaços? E aí, por que que a gente não está nesses espaços? No seu time, hoje, quantas pessoas trans tem? Quantas pessoas trans você já conviveu? Quantas vezes você já teve essa oportunidade de conversar e entender sobre a nossa vivência? Para E de além querer de. também. Quantas vezes você já quis realmente ter esse contato maior com uma pessoa trans? Porque tudo isso, esses números são alarmantes, são extremamente tristes, mas eles são necessários. Porque quando a gente sente, acho que esse choque, a gente também consegue se propor mais a tentar mudar esses dados e a fazer algo a respeito. E aí, a partir disso, você falou no início, Capitu, sobre identidades políticas e essa questão. Eu queria que você, dentro da sua vivência, explicasse um pouquinho para a gente sobre esse desrespeito maior que as mulheres trans e as travestis estão sujeitas também. Então, gente, é um assunto delicado, mas que é tranquilo para me trazer, porque eu vejo isso, eu tenho muito orgulho de me colocar enquanto uma travesti da minha história. Eh, Infelizmente, eu fui expulsa de casa, então assim, eh, e eu sempre tive, a partir do que o meu amigo trouxe desses dados, eu sempre tive muito medo da prostituição, é algo que eu não dou conta, nunca daria, mas não é uma escolha. Eu gosto de frisar isso, porque pessoas trans, e principalmente as travestis e mulheres trans que estão na prostituição, é porque não tem o mercado de trabalho para elas. Não é aberto isso. Então, a única possibilidade é a prostituição. Eu me entendo como uma curva,
como eu sou a fora da regra, eu estou entre esses 10% da empregabilidade de pessoas trans. E também entra uma outra questão que eu sou uma travesti branca, por mais que eu me entenda enquanto uma mulher latina, eu tenho esse privilégio por ser uma pessoa branca. Então, quantas pessoas aqui na empresa que são trans e quantas dessas pessoas são pretas? Então, assim, eh, por mais que a gente tenha um número pequeno, mas ainda assim a maioria são pessoas trans brancas, sabe? Então, é muito importante, particularmente para mim, eu trago esse ponto que a gente precisa ter dimensão que os nossos corpos e entra essa questão política que ele passa por esses pontos, por essas vivências. Então, eu me entender uma travesti entra muito quando antes de entrar na empresa, quando eu sou artista na minha vida pessoal, eu trabalhava com arte, e aí eu tive acesso a conhecimento, e aí eu fui entender, me entendi enquanto uma pessoa latina, que é diferente para qualquer pessoa que mora na América do Sul, que vai para fora da América do Sul, existe eh, preconceitos, existem ações racistas, a gente é objetificado. Mesmo eu sendo uma mulher branca e lida como mulher branca aqui no Brasil, se eu sair do Brasil e sair da América do Sul e for para outros espaços, eu não vou ser lida como uma pessoa branca. Então entra nesse aspecto, mas ao mesmo tempo, morando no Brasil, eu entendo meu privilégio de cor enquanto uma pessoa branca, mas especificamente a identidade travesti é uma identidade histórica que ela vem desse ponto de anos de morte, de assassinato, de agressões, de ataques, e aí era se usado essa palavra para agredir a gente de todas as formas. Então, assim, com o tempo, eh, mulheres trans que vieram antes e a gente hoje continua esse processo de ressignificar essa palavra e se tornar esse ponto de orgulho, porque também é uma identidade ancestral, é uma identidade histórica. Então, quando eu pego um nome que é usado contra mim para me atacar e empodero ele e uso ele como orgulho, isso muda uma chave, isso muda perspectivas. A partir do momento que eu me coloco enquanto uma travesti que trabalha no emprego de carteira assinada, que o meu pronome, ele geralmente é respeitado, eu coloco esse ponto porque a gente também está nesse processo na empresa de esse processo de agora a empresa está tendo acesso a pessoas trans, agora a empresa está tendo acesso a pessoas e a mulheres que são travestis. Então, entra muito essa questão que a partir do momento que as pessoas, no geral, me conhecem e, nossa, é uma travesti, e quando eu falo que eu trabalho de carteira assinada, que eu sou casada, isso quebra esse imaginário da margem, esse imaginário que a minha única possibilidade seria a prostituição, esse imaginário que eu seria uma pessoa marginalizada, eh, em estado de vulnerabilidade e que só a minha única possibilidade fosse através do sexo. Então, eu vivencio isso todos os dias, assim, esse espanto que as pessoas cis têm, eh, de eu estar trabalhando de carteira assinada aqui na empresa, de eu ser casada. Então, é isso que muda, esse acesso ao emprego,
muda a nossa vida e mantém, é é um fator importantíssimo para que a gente esteja vivos, sabe. Pra mim, eu ter essa opção de trabalhar em casa como home office, igual eu trabalho no horário de 4 à meia-noite e 38. Então, assim, se fosse presencial, isso ia me colocar num lugar de perigo. Então, a partir do momento que eu estou aqui na empresa e tem essa flexibilidade, isso se torna algo importante. E entra uma outra questão que é acessos. Então, o emprego traz esse acesso a esse poder que hoje em dia eu não estou só refém à rua, só refém à arte, eu posso sim estar numa empresa, eu posso estar numa empresa de tecnologia, eu tenho outras possibilidades. Então, aí entra essa importância de contratar pessoas trans. E um outro ponto que eu trago de novo à minha vida pessoal, que quando, eh, a eu entrei na empresa, os acessos que eu tive me trouxe essa mudança de vida, assim. Eu estava numa situação de vulnerabilidade, no meio de uma pandemia, eu trabalhava como autônoma, vendendo bombom na rua, tinha currículo, sempre fui uma pessoa que estudei muito, mas eu não consegui emprego em outros espaços, justamente por ser uma pessoa trans, por ser uma travesti, por não ter o nome, na época, retificado, por não ter essa passabilidade. Então, olha que interessante se pensar o quanto que uma contratação, assinar uma carteira, assinar um papel, e aí eu tô brincando um pouco disso, mas para trazer essa reflexão, mudou a minha vida. Então, assim, é um pouco disso. Eu acho E que eu assim, falei um pouco demais, mas mas você falou tudo o que precisava é ser falado. importante. E aí, no fim, acho que a gente pode falar muito sobre isso, que são acessos que deveriam ser direito, mas que para a gente não é, que a gente não tem acesso ao ensino, a gente não tem acesso aos espaços escolares, porque muitas vezes nós somos expulsos, a gente sofre Sim, transfobia, e aí assim não tem como continuar. A gente não tem acesso à saúde, porque ou a gente vai num médico que não sabe como lidar com corpos trans, ou a gente vai num médico que não aceita lidar com corpos trans, que sim, não quer nem atender, e os que aceitam, que têm essa disponibilidade, são extremamente caros, então, assim, já sai das nossas possibilidades, pensando que são pessoas que, na maior parte das vezes, estão fora do mercado formal de trabalho. E aí, aliado a isso, nós temos a questão da mudança de nome, que é um processo que ainda é caro, que envolve muitos documentos e sim. que nem todo mundo vai ter condições de arcar com isso. A gente tem a hormonização, que, assim, é um gasto para o resto da vida e é um gasto que assim, Que não é é caro. barato. É muito caro ser uma pessoa trans. Assim, Sim, não é apenas falar sou trans, a gente tem que às vezes abrir mão de muita coisa, fazer muitos investimentos por conta disso. E aí sim, acho que por isso, esse momento aqui em que a gente está agora é tão importante, porque nós, para além das nossas vidas em geral, enquanto troopers, a gente tem um papel muito importante. A gente tem que se abrir a esse momento de se educar, e eu, enquanto professor, eu sempre vou falar de educação. A gente tem que estar disposto a aprender, a dialogar, a falar a respeito, porque nós não podemos mais ficar na posição de tabu. A gente não quer ser um tabu, a gente quer estar sim, aberto para existir, para informar, para trazer conhecimento e para fazer parte do ciclo social em geral. sim. E aí, será que, pensando assim no time de vocês, se hoje chegasse uma pessoa trans no time de vocês, vocês acham que o time estaria preparado a lidar com isso? O time trataria bem essa pessoa trans? O que que vocês poderiam fazer para tornar essa experiência para a pessoa trans um pouco melhor? E aí, mais uma vez, não estou falando de privilégios, eu estou falando de acessos básicos, de poder chegar no Porque a espaço e gente ser tratado não com tem dignidade. privilégios.
exatamente, a gente não tem privilégios. E assim, é uma situação de vida muito difícil, mas como a gente já disse várias vezes ao longo dessa conversa, acho que eu falo por mim e pela Capitu, a gente tem muito orgulho de ser quem a gente é. Sim, eu tenho Acho amor. que toda essa luta trouxe, sei lá, me ajudou muito a me entender como eu realmente sou e a construir o homem que eu sou hoje, porque ninguém nunca me Sim. ensinou a ser homem, eu tive que aprender a ser sozinho. E acho que hoje eu me sinto muito orgulhoso de estar no espaço que eu estou, de estar no lugar que eu estou e de poder estar aqui falando para todos vocês sobre todas essas coisas que são difíceis, que são pesadas, são Sim. complexas, mas que devem ser faladas. E Tem uns pontos que através da sua fala me atravessa e eu quero trazer um pouco, percepções e pensamentos. E aí, um deles é quando a gente retifica o nome é caro, não é uma conquista, é uma luta. Então, assim, o nosso nome, o meu nome, Capitu, ele tem um peso, uma força, uma história pessoal minha. Então, é só coisas que eu já presenciei, sabe? Não convém, citar nomes, porque eu particularmente na empresa, o meu posicionamento entra nesse ponto de eu estou disposta a dialogar a partir do meu erro e do erro das outras pessoas. Então, assim, errar não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai errar, mas assim, se você conhece o nome morto de uma pessoa trans, que já mudou o nome, não é algo que é bom ser colocado. Então, assim, isso é muito ofensivo pra gente, isso é agressivo. Da mesma forma que às vezes eu sou questionada se o meu nome de Capitu é meu nome mesmo. Independente, hoje em dia, esse nome, o meu nome, Capitu, ele está em todos os documentos. Mas mesmo que eu não tivesse retificado o nome, a partir do momento que a pessoa trans se apresenta por aquele nome, aquele é o nome dela. De verdade, não existe um outro nome. Não pergunte esse aspecto do nome morto da pessoa. Vocês, pessoas aliadas, a gente também espera que vocês corrigem outras pessoas. Se você vê eu ou outras pessoas trans, alguém chamando a gente no pronome que a gente não se identifica, vocês podem corrigir a partir do momento que não tem uma pessoa trans ou que essa pessoa trans não se sinta à vontade. Ser aliado é isso, vai das pequenas coisas, dos detalhes. E assim, eu tô trazendo esses pontos de reflexão e tudo com muito carinho, porque é justamente isso. Eu acho que a gente tá aqui porque a gente quer dialogar a partir da comunicação, a partir da didática, porque a gente entende isso enquanto potência. exatamente. E você não precisa ser uma pessoa trans para lutar contra a transfobia. Você precisa apenas querer lutar contra a transfobia. E a gente está aqui aberto para receber todo mundo que quiser Sim, compartilhar, que estiver disposto realmente a seguir esse caminho com a gente. E assim, Capitu, acho que essa fala foi perfeita pra gente, foi uma maneira ótima da gente encerrar essa talk. sim, Acho que espero que para vocês tenha sido um momento tão bom e com tantas informações como foi aqui pra gente. Queria aproveitar também para agradecer todas as pessoas voluntárias do Alphabet Squad, as pessoas aliadas, aos padrinhos, a nossa madrinha, aos sponsors. E queria também tirar um momentinho para dedicar esse evento para a Rani Mercedes, que foi uma trooper trans que faleceu no ano sim. passado. E eu tenho certeza que se ela estivesse com a gente hoje, ela estaria aqui participando dessa talk, Com estaria falando certeza. com a gente. Então acho que é muito sobre isso, que a gente consiga compartilhar um pouco do ensinamento até que a Rani passou pra gente, e Sim. que a partir disso sejam criadas pontes para que todo mundo possa ter acesso a essas informações e todo mundo possa ajudar a criar esse movimento junto com a gente.
Gente, particularmente eu me sinto, eu não tenho palavras, porque o que para mim tem uma importância muito grande estar participando hoje dessa talk, de ter sido convidada com muito carinho, sabe? Justamente porque eu nunca tive essa oportunidade antes, eu nunca me imaginei estar numa empresa e estar trazendo a minha vivência de ser ouvida, de estar nesse lugar, de ser ouvida, de ser escutada, de ser respeitada. Então, assim, agradeço muito essa oportunidade, peço desculpa por eu estar um pouco eufórica e um pouco nervosa, mas entra nesse ponto, assim, é uma tal que é uma coisa simples, mas pra gente existe essa esse peso, essa força, porque é uma oportunidade, é uma visibilidade que a gente nunca teve. Então, assim, obrigada de coração a todos que vão escutar, e vão ver essa talk. E assim, estamos aí da empresa, chamem a gente para conversar, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu aqui hoje, e para essas próximas pessoas trans que entrarem, vamos acolher. E um outro ponto, não tenham medo de errar, vamos dialogar a partir desse erro. É uma fala minha, que quando eu entendi isso para mim mesma, mudou a minha vida. Então, obrigada de coração por esse. É um momento especial para mim. É histórico para mim estar aqui hoje nessa Eu tal. acho que é histórico para a empresa, né, para a empresa como um Sim, todo. E aí eu queria inclusive aproveitar e pedir para vocês já mandarem no chat o que que vocês acharam dessa conversa, quais foram os ensinamentos que vocês aprenderam, o que que vocês vão levar em diante daqui, e que essa talk não fique presa a esse momento, que vocês consigam, sei lá, deitar a cabeça no travesseiro hoje e pensar em alguma mudança, em alguma coisa que possa ser feita em prol das pessoas trans, algo que você pode mudar em você mesmo, seja educando um amigo, seja buscando mais informação, seja se educando. Agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que tirou um tempo da agenda para estar aqui com a gente. Queria convidar vocês também para conhecer a página de diversidade e inclusão. Lá vocês têm mais informações sobre o Alphabet Squad, que é o grupo de afinidade LGBTQIAP+, mas também sobre os outros grupos de afinidade. Nós todos ficaríamos extremamente felizes se vocês se inscreverem, seja como voluntário, seja como aliado. A gente quer contar com a sua presença. Então, deem uma olhadinha na página de diversidade e inclusão, conheçam os grupos, conheçam as ações, os projetos que nós estamos desenvolvendo, entendam também como vocês podem contribuir. Obrigadão, um ótimo dia, um ótimo trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. gente, muito obrigada. Como meu amigo maravilhoso disse, um ótimo dia para vocês. Se sintam abraçados, e quando eu estiver na sede, me procurem, vamos conversar. E é isso, um beijo.